E o Brasil entre dois Donalds, hein? Eu quero destacar a relação do Brasil com os Estados Unidos de Donald Trump, agora nos anos 2000, né? Trump 1 e Trump 2, os governos. Lembrando que o segundo está em curso. E quero falar de um outro Donald, muito famoso aqui no Brasil. Lá da Walt Disney, o Pato Donald. Esses dois Donalds demonstram a relação do Brasil, da América do Sul, da América Latina, com a potência Estados Unidos e os Estados Unidos com a América Latina e com o Brasil. Vem comigo. Bem, quem aqui não assistiu, né, aqueles filmes e desenhos animados, né, da Disney, né? Mickey Mouse, Minnie, Pluto, entre outros. E uma dessas figuras muito importantes é o Pato Donald, né? E isso é importante, gente, porque a partir dessa informação a gente tem também uma noção de geopolítica, de história, como eu sempre falo, de uma maneira muito diferente, né? Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque desde o ano passado o Brasil entrou no radar aí dos Estados Unidos, naquele contexto lá do tarifaço, inclusive já falei, já gravei sobre isso, né? O Brasil, né, conseguiu contornar um pouco pela diplomacia e naquele encontro entre os presidentes Trump e Lula ali na ONU, né? Segundo os dois, rolou uma química. Mas eu quero falar além disso, né? Essa relação dos Estados Unidos com a América do Sul tem a ver ali também com a disputa com a China, né? E nas últimas 2 décadas, a China tem avançado na América Latina de maneira tão real que passou a ser o principal parceiro estratégico com a maioria dos países, inclusive o Brasil, né? E os Estados Unidos incomodado com isso. Tanto é que Trump colocou, né, publicou nosso hemisfério, né, fazendo referência de que aqui seria uma espécie de quintal, como muitos falam. Pois eu quero destacar, além da questão do hemisfério, da questão da China, da questão da intervenção da Venezuela, que nós já falamos por aqui, eu quero destacar como que a relação é distinta entre os Estados Unidos do Pato Donald, nos anos 40, e os Estados Unidos de Donald Trump, nos anos 2000, especificamente 2020, né, na década de 20 do século 21. Pois bem, eu quero destacar que nos anos 40, o Pato Donald integra uma outra proposta de política e doutrina dos Estados Unidos para a América Latina. Nós estamos falando dos anos 40, do contexto ali do mundo pré-guerra e Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, e quero destacar o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, que é um político muito importante na história dos Estados Unidos e do mundo, né, já que Roosevelt está ligado à economia, à geopolítica, à guerra, e quero destacar também de que, junto com, né, com a proposta dos Estados Unidos, Roosevelt ele incentiva uma nova visão pós aquela ideia ali do Big Stick, do grande porrete sobre a América Latina, não é? E ele vai propor, né, ao seu governo, uma ideia de construir uma relação de amizade, de relação, como a gente fala, da política da boa vizinhança. Destaque isso para mim, por favor. Essa política da boa vizinhança cai muito em vestibulares seriados do Brasil e vestibulares em geral, sobretudo segundo ano e terceira etapa, principalmente. Nessa política da boa vizinhança, a ideia era uma proximidade, uma relação de influência, de soft power, não é? Você influencia, você estabelece mercados, consolida influência e relações a partir dessa distinção. E é o Walt Disney, né? O próprio Disney, o Walt Disney foi contratado pessoalmente para ser um desses carros-chefes, né? Quero lembrar também de Carmen Miranda aqui do Brasil, apesar dela ser nascida em Portugal, é aqui no Brasil que ela vai se construir e vai ser uma celebridade dos Estados Unidos, com, né, muita coisa na cabeça, participando de shows, de filmes nos Estados Unidos. E uma dessas intervenções é a Disney, né? O Walt Disney vai lançar um Saludo Amigo, Alô Amigos. E nós vamos ter o Donald visitando vários países da região. E ele chega ao Rio de Janeiro, isso mesmo. E ele conhece um personagem criado para isso, né? Que é o personagem justamente um carioca, né, no Rio de Janeiro. Zé Carioca, um papagaio.
e esse papagaio apresenta cultura, um Brasil exótico, um Brasil inclusive estereotipado, mas não deixa de ter contribuído nessa relação entre Estados Unidos e Brasil barra América Latina. E ele toma cachaça, ele vai ali no calçadão ali de Ipanema, ele visita ali a estrutura cultural do Brasil, né, Bossa Nova, etc. E eu quero destacar que essa relação era uma relação de soft power, né? Eu aproximo e eu consigo restringir, incentivar ou desestimular uma aproximação entre América Latina, entre Brasil, principalmente e Argentina, do resto, digamos, do eixo, né? Do Japão, da Itália e principalmente da Alemanha nazista, lembrando que era o segundo parceiro econômico do Brasil à época, não é? Quero destacar também algo importante sobre isso, né? Diferente da boa vizinhança de Roosevelt, do Walt Disney, o próprio Disney veio ao Brasil, ele assiste o filme do lado do presidente, o presidente Vargas e a sua esposa, né? Esse Vargas, se eu não estiver enganado, e demonstra essa relação. Né? Também faz um desenho, não é o primeiro e não é o mais conhecido, mas ele faz um desenho da FEB, desculpa, Força Expedicionária Brasileira, e ao fazer o desenho da FEB, né, uma cobra e tal, fumando, né, que era o slogan, demonstra também essa influência. E eu quero destacar que, diferente disso, o presidente Donald Trump faz uma interferência, digamos assim, como ele mesmo já falou, né, que é uma 2.0 ali, né, do Big Stick, né, do Grande Porrete, que é uma releitura de um outro Roosevelt, né, que é uma leitura de falar grosso com a América Latina, falar firme, e, segundo ele, já ultrapassaram nesse sentido. Por isso que entender tudo isso dá para compreender a relação de Trump com o Brasil, a intervenção da Venezuela também, e de como que essa relação ela é costurada para trazer o que a gente chama de esferas de influência. Nesse caso, a América Latina pertenceria à zona de influência dos americanos, né? Na verdade, é uma leitura da doutrina Monroe 2.0. Quer destacar, inclusive, que uma diferença das duas doutrinas, né, a doutrina Monroe de 1923 e a 2.0, é que era para conter uma relativa ou tentativa de influência ou de retomada da colonização pelas potências europeias, leia-se, por exemplo, Espanha, e é muito diferente de hoje, que é mais um ataque, né, uma intervenção cirúrgica, captura o ditador Nicolás Maduro, uma ameaça direta à Colômbia, ao México, embora depois isso se reverteu, né? Ele fez acenos para a presidente Sheinbaum do México, né, a Cláudia Sheinbaum. Inclusive, muitos analistas sinalizam que ela talvez seja a grande líder que consegue lidar muito bem com Trump, convenceu o Trump a descartar intervenções sobre o território mexicano. Ele também encontrou agora com o Gustavo Petro da Colômbia, depois de várias farpas um do outro, com elogios sinceros um pelo outro. Inclusive, o governo dos Estados Unidos manda muito dinheiro e recentemente tinha reduzido esse dinheiro para a Colômbia tentar liderar ali um combate ao narcotráfico. Enfim, eu espero que você tenha entendido de que maneira que até mesmo um desenho animado pode nos lembrar e nos fazer revisar não só o governo dos Estados Unidos sob Trump, mas historicamente a boa vizinhança com o Pato Donald.